Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus. Tem crente aí que dá glória a Deus na terra? Não é proibido dar glória a Deus, amém? Se coloque sobre os teus pés, por gentileza. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, pegue nas tuas mãos, abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 2. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida nesta noite, amém? Louvado seja o nome. Obrigado. Deus tem uma palavra para a nossa vida nesta noite, amém? Quantos acharam? Digam glória a Deus. Está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram ao Oriente, a Jerusalém, e perguntaram: onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e todo Jerusalém com ele, e os congregados todos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perturbaram-se, perguntaram-lhes aonde havia nascido o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, ó Belém, terás Belém de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem sua Bíblia, ergue ela assim por gentileza. Fala: Senhor, fala comigo nesta noite, à luz da tua palavra. Amém? Poder se assentar glorificando a Deus. Queridos, aleluias, nesta manhã, amém? Queridos, estamos diante de uma palavra a qual o Senhor me deu nessa semana, e se eu puder dar um tema para esta mensagem, eu daria: ninguém mata a igreja missionária, amém? Diga para o seu irmão do lado: você é a igreja missionária do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade ao meu pastor Renato Queiroz, que Deus abençoe pela confiabilidade, a confiança e o carinho, amém? Por mim, por toda a minha família. Nosso irmão o evangelista Fernando, o evangelista Railton, Rafael, todos os obreiros que estão aqui, Santiago, presbítero, todos que estão aqui, amém? Que Deus abençoe pela confiança em nome de Jesus, aleluia. Queridos, estamos diante de uma palavra muito poderosa da parte do Senhor. A Bíblia diz que Jesus agora é nascido, aleluia, e nascido em Belém de Judá. A Bíblia diz também que os magos olharam a estrela de Jesus brilhar de longe, e eles já estavam esperando por essa promessa há muito tempo, porque eles viram, aleluia, os profetas do Senhor falando que de Belém de Judá nasceria aleluias, que o poder estava sobre ele. Isaías profetizou: um profeta nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder e a autoridade estava sobre ele, e o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, aleluia. Todo o poder e autoridade estava sobre a vida de Jesus Cristo, e a fúria, aleluias, do diabo é gigantesca quando se levanta alguém para fazer o bom, aleluias, a boa e perfeita obra do Senhor.
quando alguém se levanta para ministrar e pregar a palavra de Deus, quando alguém se levanta para poder dirigir um departamento com excelência, quando alguém se levanta para poder fazer qualquer seja alguma coisa dentro da casa do Senhor, o diabo ele fica furioso, porque a especialidade do diabo é querer parar a igreja missionária, aleluias, mas a especialidade de Jesus é guardar a igreja missionária, aleluia. E o poder estava sobre o menino. Eu quero pregar nesta noite sobre os 3 Herodes do Novo Testamento. O primeiro Herodes se levanta querendo matar o projeto de Deus, querendo matar o menino, aleluias, porque, para quem não conhece Herodes o Grande, aleluias, como conhecido Herodes o Grande, porque pastor Herodes o Grande, ele ganhou essa fama por ser uma pessoa que era rei da época, aleluias, e ele começar a construir muitos palácios grandes, tanto que ele que ampliou, aleluias, a sinagoga de Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi ousado nas construções, então ele ganhou o título Herodes o Grande, aleluia, o poderoso, aleluia. Só dava Herodes para tudo quanto é lado naquela época. Herodes dirigia, aleluias, o país com mão de ferro. Todos que ameaçavam o reinado de Herodes, Herodes ele tramava contra. Ele matou, se não me falha a memória, aleluias, o seu próprio irmão. Herodes, aleluias, matava tudo e todos que ameaçava o seu reinado. Quando ele via alguém se levantando com algum potencial gigantesco, aleluias, a especialidade de Herodes era matar aquela pessoa, aleluias. Ele não queria que ninguém fosse melhor que ele, ou melhor, ele não queria que ninguém chegasse perto, aleluias, do seu potencial. Herodes era tomado pela uma ação maligna, aleluias, mas Herodes também conhecia e sabia os rumores dos profetas, que haveria um no tempo dele, que o poder estaria sobre ele, aleluias. E quando ele ficou sabendo que os magos vieram de outra cidade, aleluias, começou a rolar, aleluias, a conversa, e chegou até Herodes: olha, os magos estão vindo aí, aleluias, eles vieram adorar a um menino, aleluias. E ele chamou os magos, aleluias, ali no particular, querendo arquitetar, aleluias, em cima dos magos, aleluias. Ele chamou os magos no particular para poder extrair a informação aonde estaria a estrela que brilhava, aonde estaria um menino, aleluias. E ele começou falando desse jeito, porque quem tem a síndrome de Herodes, ele nunca vai chegar em você falando assim: eu quero matar. Quem tem a síndrome de Herodes, ele nunca vai chegar em você falando assim: eu quero destruir, eu quero bagunçar, eu quero armar uma armadilha. Não, ele sempre vai chegar falando: ei, aleluias, me fala onde está o menino, porque eu também quero, aleluias, adorá-lo, aleluias. Ele vai chegar num sapatinho de algodão, ele vai querer, aleluias, passar o pano, ele vai querer, aleluias, entrar sem ninguém perceber, aleluias. E quando ele saber da informação, ele vai matar o projeto, ele vai tentar de tudo para matar o projeto. Pastor, o que o Senhor quer falar para mim nesta noite? Lá vai para o primeiro conselho de Jesus Cristo: fecha a tua boca nesta manhã. Os teus projetos, Herodes não pode ficar sabendo. Aleluias. Você tem falado demais, você tem contado os teus projetos para quem não é para contar. Você tem, aleluias, abrido a sua boca demais. E Jesus está falando nesta manhã: não abras os teus projetos para Herodes. Ele vai bater nas suas costas, ele vai ter contigo, ele vai assentar na sua mesa, ele vai fazer de amigo, ele vai fazer de companheiro, mas na verdade ele quer matar os teus projetos. Mas na verdade, aleluia, na primeira oportunidade ele vai querer jogar sal nos teus projetos. Você sabe aquela pessoa que antes de saber, ela é o teu amigo, e quando ela sabe, ela fala: varão, eu acho que não vai dar certo isso, vigia com Herodes, aleluia, coloca Herodes de canto nesta noite, nesta manhã, aleluias. Herodes chamou os magos e falou: conta para mim, aonde
aonde está a estrela que brilha, aonde estão os projetos. Aleluias, eu quero adorar. Os magos falaram, nós não sabemos, nós vamos seguir a estrela. Eles vão lá, na volta vocês me contam, com carinho, com amor. Aleluia, não é com ignorância. Ele não deu sinal que queria matar. Aleluia. Aí os magos foram, adoraram. Quando chegaram lá, aleluias, abençoaram o ministério de Jesus. Foi ouro, foi mirra, aleluias, foi vestes especiais. Aleluias, adoraram o menino. Aleluias, e quando eles iam saindo, o anjo do Senhor bradou na terra, tocou no coração deles, fala, não volta para o caminho que vocês vão. Aleluia, desvia o caminho. Eles, tomados por uma impulsão espiritual, eles falaram, opa, vamos desviar o caminho. E eles foram para outro caminho. Quando Herodes ficou sabendo, aleluia, que os magos tinham enganado, ele ficou endemoniado. Aleluia, ele levantou um decreto no meio do país, da cidade. Qual é o decreto, pastor? Ele falou, menino de 2 anos para baixo é para matar. Aleluias, porque, aleluias, o diabo é assim, ele se faz de teu amigo. Aleluias, Herodes é assim, ele se faz de teu companheiro. Porque Herodes é assim, aleluias, ele se faz, aleluias, de companheiro, aleluias, de braço direito, aleluias. Mas quando ele vê que o Senhor está te dando um livramento, o decreto dele é para matar. Aleluias, ele quer te arrebentar, mas Deus está aqui para dar um livramento para a igreja missionária do Senhor. Huracão da Arabaxéia, aleluia. Diga para o sermão do lado com carinho, o diabo não vai matar o chamado que Deus tem na sua vida nesta manhã. Aleluias. O chamado é grande, o potencial é gigantesco. Aleluia. O principado estava sobre ele. Aleluia. E quando Herodes decreta isso, na madrugada antes de Herodes decretar, o anjo do Senhor aparece para José e fala, José, toma a sua esposa e o menino e sai daqui. Eu vou te dar o projeto, eu vou te dar o caminho. Qual é? O Egito. Aleluia, se esconde lá no Egito. Aleluia, porque o homem quer matar o menino. Herodes quer assassinar o menino. E eu entendo com essa palavra, pastor Renato, que há tempo, aleluias, da gente se esconder no Senhor. Mas pastor, no Egito, sim, no Egito, aleluias, mas você não vai se contaminar com o Egito. É tempo de esconder o menino, é tempo de esconder o projeto, é tempo, aleluias, de seguir as instruções do Senhor, é tempo, aleluias, de escutar a voz de Deus. José, eu creio comigo, que não queria descer para o Egito, aleluias, porque Egito na Bíblia representa o mundo, aleluias, mas Daniel desceu para o Egito. Não foi o Egito que contaminou Daniel, mas foi Daniel que impulsionou lá dentro do Egito. Huracão da Arabaxéia. José desceu para o Egito, mas não foi o Egito que contaminou José, mas José que virou, aleluias, governador do Egito. E a ordem é essa: esconde o projeto. A ordem vinda de Deus é essa: oculta o projeto. Uraianamashui, huracão da Arabaxéia. Aleluia, e lá vai José. Amanhã, Deus, conjecturando o texto, amanhã, Senhor, vou esperar amanhecer o dia? Não, é agora. É de noite, Senhor, o caminho é perigoso. A sombra do Onipotente te guardará nesta noite. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Lá vai José, levanta, pega o projeto, levanta mulher, Deus deu uma ordem, qual é? Vamos sair daqui agora. Tem momentos, tem reunião que nós temos que se levantar e sair no momento. Aleluias, tem rodinhas que nós temos que se levantar e sair na hora. A ordem é dada, não quero você lá. A ordem é dada, não quero você se contaminando lá. Levanta e sai. Aleluias. A ordem é uma só: esconde o projeto. Aleluia. José se levanta, pega o menino, pega, aleluias, sua esposa e vai rumo ao Egito. Chega lá, José fica lá no Egito.
Louvado seja o nome do Senhor. Egito não é lugar de passagem para José. Egito não é lugar de passagem para Jesus. É lugar de permanência até a segunda ordem do Senhor. Aleluias. Mas pastor, o Egito sim é lugar de permanência. Tem lugar que você não vai querer estar, mas Jesus falou, é aqui que eu te quero. Tem lugar que, aleluias, que você falou, Senhor, não combina comigo, mas o Senhor está falando, eu vou te guardar aqui. Eu vou te dar livramento aqui, porque se eu te colocar onde você quer, lá tem Herodes que vai querer matar o teu ministério, lá tem Herodes que vai querer, aleluias, matar a sua vida. Jesus está falando, eu vou te guardar, e no momento certo, você vai voltar para Belém de Judá, e o projeto vai crescer na terra. Deus sabe de todas as coisas, e o projeto vai crescer na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes fica endemoniado. Mata um, mata outro, mata todos. Mas diga por gentileza, eu não sou de pregar assim, mas hoje eu quero que você profetiza para o seu irmão. Diga para o seu irmão, irmão, quem trata com Herodes é Deus. Quem trata com Herodes não é o homem. Quando Deus te dá o livramento, aleluias, Deus já está falando, quem vai tratar com Herodes sou eu. Eu vou liberar a palavra porque eu estou debaixo da unção, da graça, do anjo da igreja. Aleluias, e para a internet também que está sendo filmada, tem Herodes por aí, aleluia, se sentindo apóstolos, tem Herodes por aí, se sentindo reis, tem Herodes por aí, se sentindo papas. Jesus está falando, eu vou abatê-los, porque a igreja é minha, a casa é minha, a unção é minha. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai abatê-los, Deus vai humilhá-los. Esses Herodes que têm, aleluias, tripudiado em cima das igrejas do Senhor, aleluias, com a unção de dominação. É por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja, pelo anjo da nossa igreja, pelos obreiros da nossa igreja. São pessoas sensíveis à voz do Senhor. Aleluia. Herodes começou a matar os profetas, matar os meninos, querendo matar os projetos. Ele vai tentar matar o seu projeto, mas o Senhor vai guardar nesta noite, nesta manhã. Segundo Herodes que eu quero pregar nesta manhã, aleluias, Herodes, o Antipas. O primeiro é o grande, o segundo é o filho do grande, é o Antipas. Quando Deus mata o grande e dá ordem para José, aleluia, é chegado o momento, é chegada a hora, aleluia, é tempo de voltar para Belém de Judá, porque quem procurava matar o menino já é morto, já matei todos, aleluia, agora você pode voltar. José levanta, pega a esposa, pega o filho e volta para Belém de Judá. Quando José está voltando, se levanta um segundo Herodes. O segundo Herodes é o Antipas. E quando se levanta esse Herodes, ele começa a dominar também com mão de ferro. Ele começa a criar um grande reinado. Aleluias. Mas para cada Herodes Deus tem uma igreja missionária. Diga para o seu irmão, para cada Herodes Deus tem um profeta. Se levanta João Batista, pregando no deserto, raça de víboras, cobra cascavel, aleluia, aleluias, adorai ao nome do Senhor, se arrependei-vos na graça do Altíssimo. Eu estou pregando, aleluias, mas eu só estou preparando o caminho, porque vem um atrás de mim, que a autoridade está sobre ele, aleluia, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas na terra. E quando Herodes o Antipas achou que ia dominar a igreja, que ia dominar, aleluias, o povo, se levanta João Batista, a igreja missionária do Senhor,
Aleluia, João Batista não tinha recursos humanos. João Batista não tinha uma catedral. João Batista não tinha uma sinagoga. João Batista não tinha, aleluia, cadeiras estofadas. João Batista não tinha microfone. Pastor, o que o João Batista tinha? Unção e graça de Deus. Aleluias, a unção e graça do Senhor. Tem gente que fala, o pastor não me dá oportunidade. Aleluias, o que é oportunidade para você, crente? É pregar com o microfone na mão. A oportunidade para você é quando você entra daquela porta para dentro e você dobra o joelho e o Espírito Santo de Deus encosta do seu lado e fala, filho, sou eu que te resgatei, sou eu que estou te dando livramento. É a maior oportunidade. Ninguém queria dar oportunidade para João. João não pregou nas sinagogas, João não pregou nos palácios, João não pregou nas igrejas, mas João pregou no deserto. Aleluias, e a unção atrai multidão. Eu vou repetir que isso que é profético. A unção de Deus atrai multidão. Quem tem, tem. Quem não tem, aleluias, fica parado. Mas quem tem, a multidão alcança. A Bíblia diz que sinais seguem aqueles que têm. Aleluias. Porque você acha que muitas pessoas questionam, já até me questionaram, porque a igreja Batista IBR é tão cheia, os cultos é maravilhoso na Europa. Aleluias, uma igreja com a quantidade dessa de pessoas na Europa é uma igreja grande, é uma igreja abençoada. Você sabe por quê? Porque os sinais e os frutos seguem aquele que tem. Aleluias, e aqui tem palavra, e aqui tem louvor, e aqui tem vida com Deus, e aqui tem cuidado, e aqui tem graça do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso. Aleluias. João Batista pregava e não era pouco, era muito. Pastor Josimar, João Batista pregava, raça de víboras. Aleluia, se arrependei-vos do pecado, se arrependei-vos, aleluias, aleluias, do pecado, se arrependei-vos da fofoca, se arrependei-vos, aleluias, do adultério, se arrependei-vos da fornicação, se arrependei-vos, tibumba, vai embora, aleluias. O primeiro culto, eu creio, conjecturando no texto, aleluias, 500 pessoas, o segundo culto, 1000 pessoas, o terceiro culto, 3.000 pessoas, e a fama começou a correr na cidade. Aleluias, Herodes começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Quem está se levantando aí não é o homem, é a igreja missionária da última hora. Aleluia. João Batista foi conhecido por denunciar o pecado de Herodes. Cutuca o seu irmão, fala aí, irmão, vai apertar agora, hein? Além de João Batista ser, aleluia, profeta, ele também era denunciador. Aprove a Deus levantar uma geração de denunciador aqui nesta manhã. Prega o microfone, não é só para ser a estrela, não é só para se amostrar, é para denunciar o que está errado, é para falar, que seja para o grande, que seja para o pequeno, que seja para o médio. Ele era denunciador. Ele falou assim: ei Herodes, você que está se achando grande aí, o filho do grande, o Antipas, não é lícito que você saia com a mulher de seu irmão. Ninguém sabia, mas Deus revelou para João Batista. Era escondida, pastor Renato, mas Deus revelou para João Batista. Aleluia. Estava encoberto, o pano estava por cima. Aleluias, vem para cá. Aleluias, eu vou encobrir aqui. O esquema é esse, ninguém sabe, mas tem um que sabe todas as coisas. Os olhos dele é como chama de fogo. Ele tem vestes brancas como a neve. Os seus pés é de latão reluzente. E a espada que sai da boca dele é de 2 gumes. Corta aqui, corta aí. Corta aqui, corta aí. Ele era denunciador.
por causa da sua denúncia, custou muito caro para ele. Aleluia. Estamos vivendo um tempo que tem crentes, me desculpa a fala nesta manhã, tem crentes calça curta, tem crentes frouxos, egoístas, procuram os seus próprios interesses, fala que é crente, mas não age como crente, fala que é crente, mas não vive como crente, fala que é crente, mas não prega como crente, fala que é crente, mas no primeiro momento se corrompe, fala que é crente, mas não tem coragem de fazer a obra do Senhor, não tem coragem de enfrentar Herodes desse tempo. Deus está levantando uma nova geração que vai falar para Herodes: eu não aceito, eu não quero, porque a igreja vai na contramão. O mundo está falando libera para o evangelista Santiago, e Jesus está falando não libera. O mundo está falando aleluias, é normal, e a igreja está falando assim, não é normal. Aleluia. Eu tive aqui na vigília da mocidade, fui um dos pregadores. Deus falou fortemente comigo. Uma mocidade queimando na presença de Deus neste lugar. Deus está levantando uma nova geração, pastor Renato. Uma geração de adoradores que vai queimar na presença de Deus, que não vai trocar os princípios, que não vai trocar, aleluia, o caráter, que não vai se corromper com as coisas do mundo. Deus está levantando uma nova geração que está falando: coloca mais lenha, coloca mais fogo, eu quero pregar, eu quero queimar na presença de Deus. Deus está levantando. Se você é um deles, glorifica o nome do Senhor. Nós vamos sair daqui hoje mais crente. Aleluia. O diabo, ele sempre perseguiu a igreja de Deus, a igreja missionária. João Batista olhou para ele e falou assim: não é lícito de você continuar praticando esse adultério escondido. Não é lícito que você saia com a mulher do teu irmão Filipe. Herodes ficou endemoniado. A Herodita ficou endemoniada. Aleluia, não aceitava a correção do João Batista. Mas pastor, por que não matou ele imediatamente? Porque não dava. Aleluia, mas pastor, por que não dava? Porque a unção de João Batista estava arrebatando multidão. Se ele matasse João Batista naquele momento, o povo ia se revoltar contra Herodes. Herodes começou a usar de estratégia, e um dia, aleluia, Herodes estava fazendo um banquete no seu reino natalino, e ali no banquete a filha de Herodias entrou para dançar para Herodes, e Herodes se agradou daquela menina, se agradou da dança daquela menina, e soltou uma palavra, um decreto. E nós sabemos que decreto não pode voltar-se atrás. Ele falou assim: pede o que quiseres, até a metade do meu reino eu te dou. A mãe de Heroditas, a mãe da menina, a Heroditas, chama a menina de canto, aleluia, e fala para ela assim: pede a cabeça do profeta. Pede a cabeça de João Batista, a cabeça de um profeta verdadeiro, a cabeça de um profeta com vida com Deus, vale mais do que a metade do reino de Herodes. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Foram lá, mataram João Batista, degolaram João Batista, colocaram a cabeça dele em uma bandeja de prata e trouxeram na mesa, no meio do banquete. Aleluias. Você sabe por que João Batista morreu? Aleluias. Para você estar sentado nesse banquinho lindo hoje, escutando a palavra do Senhor. João Batista morreu pelo evangelho de Cristo. João Batista morreu pela igreja missionária. João Batista morreu para pregar a verdade. Então nesta noite lá vai, que é de graça. Vai doer, mas vai curar. Deixa de ser covarde.
covarde, levanta a cabeça, não aceita o pecado. Deus te chamou para queimar nesta manhã. Aleluias, aleluias. Terceiro e último Herodes da Bíblia Sagrada, que eu quero pregar aqui nesta noite. Herodes, o Agripas, ou melhor, está no outra folha. Aleluia. Herodes, o Agripa, esse é o terceiro. O Herodes que tentou parar a igreja de Jesus Cristo. Jesus estava fazendo a obra, o principado estava sobre o menino. Jesus cresceu, o projeto está crescendo, Jesus está fazendo a obra. Herodes não vai matar o projeto, aleluia. E um dia Jesus chegando no final do seu ministério, Jesus levanta Pedro, levanta Tiago, levanta João, Felipe, André, Bartolomeu, aleluia, Judas Iscariotes, aleluia. Jesus começa a levantar os 12 discípulos, aleluia, e começa a ensinar de perto, assentado na mesa, ensinando, comendo, levantando junto, deitando junto, fazendo os milagres, aleluia, ensinando direitinho dessa forma, aleluia, porque um dia eu vou, mas eu não vos deixarei só, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, esse vai te ajudar, esse vai te apoiar, aleluia. E um dia, aleluia, Jesus rompendo o teu ministério, Jesus tem uma conversa com um homem chamado Pedro, aleluia, e Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem aqui, meu filho, aleluia. Eu creio, conjecturando no texto, aleluia, que Jesus, pastor Renato, abraça Pedro e fala: filho, presta bem atenção no que eu vou te falar, tu és Pedro, aleluia. Eu vou repetir que isso é forte, tu és Pedro, mas sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vai prevalecer com uma igreja que tem sede da palavra. As portas do inferno não vai prevalecer contra uma igreja que tem sede do evangelho. Aleluia, Deus está levantando uma nova geração que vai romper barreiras, que vai ganhar essa Bélgica para Jesus. Essa igreja vai ficar pequena, Deus já tem outra preparada para nós e vai encher, porque o que vem aí é grande, é poderoso na terra. Aleluia. Pedro fala: mas Senhor, aleluia, o que será de nós? Aleluia. Jesus está falando: você fará coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. E Pedro, pastores, aprende com Jesus Cristo. Quem segue Jesus Cristo, quem toma café com Jesus Cristo, quem almoça com Jesus Cristo, quem dorme com Jesus Cristo, fica igual Jesus Cristo, tem as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você tem que acordar com Jesus, você tem que almoçar com Jesus, você tem que dormir com Jesus, porque quando o laço, aleluia, for armado para você, o seu amigo vai chegar do seu lado e vai falar: acorda. Eu vou contar um testemunho, um minutinho. Nesta semana eu estava dormindo, e o sono profundo, cansado da obra, e eu tive um sonho, e nesse sonho eu via uma emboscada para mim, pessoas querendo me pegar na frente da minha casa. Eu acordei assustado, e eu comecei a interceder, dobrei meu joelho de madrugada, e eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus colou do meu lado e falou assim: filho, ora pela sua filha, aleluia. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia, guarda minha filha, Senhor,
guarda ela, guarda minha família, guarda minha esposa, guarda minha casa. E o pau começou a quebrar dentro do quarto, e eu comecei a orar mais alto, minha esposa acordou, e eu comecei a orar, e quando a minha esposa levantou, eu falei assim, presta bem atenção no que eu vou te falar, Jesus, aleluia, está dando livramento para nossa filha. Aí ela me questionou, ela falou, mas por que só para ela? Aleluia, eu falei, porque Deus me mostrou ela no sonho, aleluia, Deus falou comigo que é ela, aleluia, e ela não deu muito crédito para mim, aleluia, mas quando ela saiu para ir para a academia, 5 horas da manhã, um pitbull estava escondido atrás do carro, aleluia, e quando a minha filha foi na frente, aleluia, o pitbull saiu de trás do carro, avançou nela, ela colocou a bolsa na frente, e Jesus deu livramento para a vida dela, aleluia, mas não parou aí não, aleluia, e ela não foi para a academia, voltou para casa, aleluia, quando ela entrou em casa, eu falei, não vai mais, Deus está dando livramento, aleluia, ela ficou dentro de casa, foi para a escola, chegou em casa, na escola, foi fazer academia, caiu, quase quebrou a perna, está com o joelho desse tamanho, e quando ela me ligou no trabalho, pai, eu caí, eu falei, Deus está dando livramento, huracão darabacheia, porque Deus fala com os servos do Senhor, antes que aconteça. Deus vai te levantar nas madrugadas. Jesus vai falar contigo nas madrugadas. Jesus vai te dar instrução na madrugada. Jesus está, aleluia, ungindo o ouvido de crente aqui nesta manhã. Eu vou repetir que isso é profético, pastores. Jesus está ungindo o ouvido de crente aqui nesta manhã. Pedro aprendeu com Jesus. Pedro pescou com Jesus. Teve um detalhe. Pedro estava num barco pescando, aprendendo com Jesus. Aleluia. E ele pescava. Aleluias. E ele pescava. Louvado seja, ou melhor, ele atravessava o mar dentro do barco. E lá estavam os 12 discípulos. E eles atravessavam o mar. E no meio do mar veio uma grande tempestade, a Bíblia diz. E quando veio aquela grande tempestade, Jesus estava dormindo na polpa do barco, pau quebrando, a água entrando dentro do barco, Jesus, os discípulos tirando a água do barco. E vamos lá, conjecturando no texto, aleluia, e Jesus dormindo na almofada. Aí Pedro chega até Jesus e fala, mestre, aleluia, eu sei que eu não quero te incomodar, vamos conjecturar no texto, na história. Eu sei que é ilícito eu te incomodar, mas presta bem atenção. O senhor não está vendo o barco nosso afundando? Aleluias, acorda. Aleluias, nós vamos naufragar. O nosso barco vai afundar. Aleluia, Jesus acorda. Eu creio comigo. Jesus dá uma espreguiçada. Aleluias, vai na polpa do barco. E Jesus fala assim, vento, acala-te. Mar, aleluias, aquieta-te. E Jesus fechou a boca do vento e calou o braço do mar. E houve-se bonância. E os discípulos olhando um para o outro, com aquela cara de fome, falou, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele está aqui nesta noite e já está falando contigo nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã e já está falando contigo nesta manhã. Vento, acala-te, mar, me obedece. Tem crente aqui nesta manhã que entrou no vento, que entrou no mar, que entrou com barca afundando, mas eu profetizo nesta manhã, pega se quiser, você vai sair daqui, o vento vai se aquietar, o mar vai se calar. Aleluia. Pedro, quando olhou aquilo, falou, aprendi. A missionária Fabíola, eu aprendi, cantoras. Aleluia, sei como é que faz. Aleluia, deixa comigo. Aleluia, que quem anda com Jesus, vive Jesus. Um certo dia, Pedro está pregando um sermão
Atos 2, e Pedro quebrava tudo. Ele era o pastor da igreja naquele sermão, e Pedro começava a pregar, aleluia, começava a pregar, e a igreja missionária só crescia. Primeira pregação, 3.000 almas para Jesus. Segunda pregação, 5.000 almas para Jesus. E Pedro pregando, aleluia. E o Herodes, o Agripa falou: opa, nós temos que fazer alguma coisa para parar a igreja missionária do Senhor, aleluia. Vamos armar uma emboscada, vamos prender o líder da igreja e vamos prender o obreiro da igreja. Quem é o líder? Pedro. E quem é o obreiro? Tiago. No Atos 12, prenderam os dois. Mas quem está em Cristo não temes as armadilhas de Satanás. Aleluia. Vejamos que no primeiro Herodes morreu-se um monte de criança. Vejamos que no segundo Herodes morreu o profeta, o João Batista. Vejamos que no terceiro Herodes morreu Tiago, aleluia, o obreiro da casa do Senhor. Eles prenderam Pedro e Tiago, decapitaram Tiago, mataram Tiago, aleluia, e continuaram prendendo o líder da igreja, Pedro. Pedro pregava com veemência, com autoridade, aleluia. E quando prenderam Pedro, colocaram Pedro lá embaixo, aleluia, no segundo ou terceiro cota de soldado, prendendo Pedro. E falou assim: olha a estratégia de Satanás, nós vamos prender Pedro aqui, mas só que nós não podemos matar ele junto com Tiago, aleluia, porque Tiago só é obreiro, mas Pedro é o pastor da igreja, aleluia. Se nós matar Pedro, aleluia, o povo vai se revoltar. Então vamos, aleluia, armar uma emboscada, aleluia. Se vocês estão vendo que o tempo é de Páscoa, que o tempo é festa dos tabernáculos, aleluia, e tem muita visita de fora. Vamos esperar acabar a festa, e quando acabar a festa, nós levamos Pedro em praça pública e enforcamos Pedro em praça pública. O diabo, ele não quer só te matar, o diabo, ele quer envergonhar o teu ministério. Lá vai a primeira revelação deste texto. O diabo levanta fofoca, o diabo levanta calúnia, o diabo levanta perseguição, mas de todas elas o Senhor vai te livrar nesta manhã. Aleluia. Só que tem um segredo, pastor Renato, vou encerrar. Tem um segredo. A igreja missionária não para. Pastoras, missionárias, obreiros, diáconos, a igreja missionária não para. Aleluia, bate no ombro dele. Fala: a igreja do Senhor é você. Ela não para. Huracão darabacheia, uramando que decamachui, remando que assai, alaione procomando que assui. Enquanto Pedro estava preso na prisão, a Bíblia diz no versículo de número 5, que a igreja do Senhor orava sem cessar pela vida de Pedro. Aleluia, a igreja estava fofocando um do outro, igreja. A igreja estava fazendo montinho, aleluia, e fazendo divisão dentro da igreja. A igreja estava, aleluia, procurando confusão dentro da igreja. A igreja estava o quê? Fala mais alto que eu não escutei. A igreja estava o quê? Orando ao Senhor. E eu creio, evangelista Santiago, que a oração de Pedro, aleluia, evangelista Fernando, era essa: Deus, solta Pedro. Aleluia. Quem vence mais? A fúria de Herodes ou uma igreja de joelhos dobrados? Quem tem mais força? Huracão da Arabacheia, a força de Herodes, a macumba do macumbeiro, a inveja do invejoso, ou uma igreja de joelhos dobrados? Quem tem mais força? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, Deus, solta Pedro. A oração da igreja: Deus, solta Pedro. Eu creio comigo. Aleluia, o pau quebrando na festa do tabernáculo, eles trancados dentro da casa de João Marcos. Aleluia, trancados dentro da casa de João Marcos. Não quero ir para a festa. Aleluia, eu não quero ir para a festa.
Aleluia, presta atenção que vai uma revelação do céu para a sua vida. Eu não quero ir para a festa, não tem sentido ir para o tabernáculo. Mas por quê, pastor? Porque enquanto o irmão meu está preso, eu não vou festejar. Enquanto o irmão meu está preso, eu não vou fazer banquete. Enquanto o irmão meu está preso, eu não vou comemorar. Enquanto o irmão meu está preso, eu vou estar de joelho dobrado, orando pela vida dele. Não é falar mal do irmão que caiu. Não é pegar o telefone e ligar, você viu quem caiu? Não. É você pegar o telefone e falar, oremos pelo nosso irmão. Intercedemos por ele. A igreja tem falhado por causa disso. Aleluia. O amor de muitos estão se esfriando no meio da igreja. Vou acabar agora. Pedro está preso dentro do cárcere. Aleluia. Mas tinha uma igreja orando por ele. Deus, solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. E Pedro tomou café com Jesus. Missionário. Pedro almoçou com Jesus. Pedro dormiu com Jesus. Pedro estava no barco. Qual foi a atitude de Pedro? Vou dormir. Porque quem está acordado não dorme. Quem cuida de mim não dorme. Então eu vou dormir. Jesus, espera aí. Vamos recapitular. Jesus, quando estava no maior vento da nossa vida, Jesus estava dormindo. Aleluia, eu estou no maior vento do meu ministério. Eu não vou perder meu sono com a fofoca. Eu não vou perder meu sono com a calúnia. Eu não vou perder meu sono com a perseguição. O que você vai fazer, crente? Vai dormir, vai babar, vai roncar, porque Jesus está pelejando por você. Isaías 53, versículo 17 diz: lá vai para você, nesta peleja não terás que pelejar. Parai e está de pé e veja o livramento do Senhor para convosco, ó igreja. Tem livramento para crente aqui nesta noite. O banquete do adversário está armado. A mesa de Herodes está armada. A mesa de Herodes está preparada para envergonhar o teu ministério. Aleluia, mas quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não tosqueneja. Quem cuida de você já está indo na frente. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu dentro do cárcere e deu três ordens para Pedro, e aqui eu encerro. A primeira ordem, pastor, qual que foi? Levanta-te. Jesus está falando contigo nessa noite. Qual foi a primeira ordem do anjo? Aleluias, enviado para Pedro. Levanta-te. Aleluia, é tempo de se levantar. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de levantar o ministério. É tempo de pegar a mão no arado. Levanta-te, crente. A segunda ordem do anjo para Pedro: veste as tuas sandálias. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Veste as tuas sandálias. Por que o anjo mandou Pedro vestir a sandália? Aleluia. Porque Pedro estava em um lugar impróprio. Pedro estava dentro de um cárcere escuro, sujo, aleluias, aonde passou muita gente ali. E não é lícito do profeta andar em lugar escuro. Não é lícito do profeta andar em lugares sujos. Não é lícito do profeta andar em lugares, aleluias, que todo mundo pisa, aonde todo mundo vai, aonde, aleluias, está ali contaminado. Aí o anjo fala: Pedro, levanta, mas veste a sandália. Aleluia, e vem comigo. Aleluia, pastor, prova na Bíblia comigo. Sim, a Bíblia diz que Deus apareceu para Moisés em uma sarça ardente. E quando Deus apareceu para Moisés, a ordem foi uma: tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Mas Pedro foi diferente: veste as tuas sandálias, porque o lugar é impróprio. Veste as tuas sandálias nesta noite, nesta manhã. Tem profeta andando descalço. Tem homem de Deus pisando onde não é para pisar. E Deus já falou contigo nesta manhã. Tem homem de Deus indo onde não é para ir, tendo contato com quem não é para ter.
Harayanamachui. Tendo conversas com quem não é para conversar. Urayanamandayasai. Aleluia. Tendo contato com quem não é para ter e está falando ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus já viu e está falando aqui nesta manhã. Cuidado, veste as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisa, aleluia, sandália para Pedro, aleluia, está querendo traduzir revestimento espiritual. Terceiro e último tópico, 1 minuto para me encerrar, meu Deus. Veste a capa. Aleluias. Aleluias. A capa representa autoridade. Deus está liberando autoridade para crente aqui nesta manhã. Aleluia. Aleluia. O anjo falou: veste a capa, Pedro. Pedro vestiu a capa da autoridade. Pastor, prova para mim na Bíblia. A Bíblia diz que vem Eliseu, Elias vem, Elias vem. Aonde está Eliseu? Na 12ª junta de boi. Não era nem na primeira. Aleluia. Eu sentei ali nesta manhã, o pastor chegou até mim, bateu na minha costa e falou: senta com nós lá. Aleluia, senta nas últimas cadeiras. A Bíblia diz, aleluia, para quem chegar e for o honrado, bater nas suas costas e falar: senta na frente. Porque se você procurar sentar nos primeiros lugares, a Bíblia diz que é arriscado de chegar de quem é o lugar e alguém falar para você: se retira daqui porque esse lugar já tem dono. Aleluia. E Eliseu não estava na primeira junta de boi, ele estava na 12ª junta de boi. Aleluia. Mas ele estava observando Elias. Aleluia. E Elias vinha vindo e ele falando: eu conheço aquela capa, é do profeta. Eu conheço aquela capa, é do profeta. Eu conheço aquela capa, é do profeta. Eu conheço aquele andar, é do homem de Deus, é do profeta. Elias chega até Eliseu na 12ª junta de boi, pega a capa, joga no ombro dele e fala: vamos comigo, porque é chegado o teu momento, a tua hora, autoridade. É chegado a tua hora. Vamos comigo. É chegado a teu momento, a tua hora. Quando Pedro vestiu a capa, a Bíblia diz que ele saiu pelas grades. Arayanamachui. Atravessou todos os cartéis de soldados e chegou na grande porta de ferro. Quando ele chegou na grande porta de ferro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a porta se abriu sozinho, porque o principado estava sobre ele, porque Jesus passou o bete, passou a autoridade. Você lembra que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando Elias chegou na frente do grande portão, Pedro chegou na frente do grande portão de ferro, aleluias, com a capa da autoridade que o anjo fez ele vestir. O portão de ferro falou: já conheço o profeta, eu também sei qual é a autoridade que está sobre ele. Vai abrindo, 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 vai abrindo. Se coloque de pé. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Deus conhece o profeta, Deus conhece a sua intimidade que você tem com ele. E o inferno está falando: eu não consigo resistir uma igreja missionária. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Dá glória a Deus, dá aleluia, dá glória a Deus, dá aleluia. Você que foi tomado por essa palavra, eu estou cheio de autoridade do Senhor nesta manhã. E com a permissão do meu pastor, 5 minutos eu quero orar por você. Varão, não se prenda no seu lugar. Não é vergonha vir aqui na frente. Um dia eu fui um drogado, eu fui uma pessoa que fui judiado na mão do Senhor e não tive vergonha. Não estou falando que você estou falando que você necessita, aleluia, você que necessita da presença de Jesus nesta manhã. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Cadê o primeiro? Tem muita gente aí. Vem que nós queremos orar por você. Cadê o primeiro?
Huracam darabaxéia, 2 minutos, eu não tenho muito tempo. Aleluia, saia do seu lugar. Aleluia, Deus está me dando autoridade nesta manhã. Vem aqui na frente, os obreiros se posicionam. Aleluia, vem, tem mais gente aí atrás, tem mais gente aqui no meio. Vem, pessoal, vem. Nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua casa. O diabo armou o laço, mas se você vir aqui na frente, Jesus vai quebrar nesta manhã. Nós vamos orar por você. A palavra foi pregada. Vem mais para frente, pessoal, vem mais para frente. Tem muita gente vindo aí. Vem. A palavra foi pregada, que a igreja orou e Deus quebrou o laço. Os obreiros estão aqui na posição. Nós vamos orar. Cadê os pastores, as missionárias? Vem orar, vem orar. Vem orar. Vem orar, vem orar, vem orar. Vem orar, vem orar. Aleluia. Pastor, por gentileza, faça essa oração por nós. O anjo da igreja, a autoridade está sobre ele. Ele vai fazer essa oração por nós e nós encerramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No nome de Jesus.